Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diogo, sou estudante do segundo ano de Direito na Universidade de Coimbra e é precisamente sobre o curso de Direito que te quero falar hoje, especialmente para ti que eventualmente estás a pensar seguir o mesmo caminho. E já agora, se é essa a tua intenção, convido-te desde já a subscreveres o canal para ficares a par de outras novidades relacionadas não só com o mundo académico no geral, mas mais especificamente sobre o curso de Direito também. E já agora, se clicaste no vídeo e achaste o tema interessante, não te esqueças de deixar o teu gosto para ajudar o YouTube a levar o vídeo a mais gente que eventualmente estejam a precisar destas mesmas dicas, ok? O que eu pretendo fazer hoje é falar-te um pouco sobre como é que foi a minha experiência com as cadeiras do primeiro ano, deixar-te algumas dicas para ti que as vais fazer. Eu gostava que me tivessem dado a mim quando eu estive desse lado e quando eu fui fazer as cadeiras pela primeira vez, porque com certeza já ouviste falar o velho ditado, quando a gente morre é que havia de nascer. E já agora, para ti que eventualmente já estás em Direito, convido-te a deixar nos comentários qual é que foi a tua cadeira favorita e também qual é que foi aquela que eventualmente te deixou com mais traumas para a vida toda. Daquilo que eu te vou falar sobre cada uma das cadeiras, sobre as matérias dadas em específico, pode variar de turma para turma. O núcleo essencial é o mesmo, mas o que é certo é que como somos mais que as mães em Direito, somos repartidos em várias turmas, portanto se tu por ordem alfabética ficares noutra turma diferente da minha, é possível que hajam ligeiras variações. De qualquer das maneiras, quais é que são as cadeiras que essas são comuns a toda a gente? Introdução ao Direito, Direito Constitucional, Economia Política, História do Direito Português e Direito Romano e finalmente Direito Internacional Público 1 e Opcional o 2, já falamos sobre isso das opcionais. Ora bem, todas estas cadeiras que eu disse 1 e 2, que são as três primeiras, nós temos a 1 no primeiro semestre e a 2 no segundo. Já por sua vez, História do Direito Português e Direito Romano, temos Direito Romano no primeiro semestre e História do Direito Português sendo uma espécie de continuação no segundo. Mas passemos então a algumas dicas práticas relacionadas com cada uma das cadeiras individualmente, ok? Comecemos por Introdução ao Direito, porque logo pelo nome deves imaginar que é uma introdução ao direito. Posso já adiantar desde o início que é uma cadeira que causa traumas de geração em geração pelos vários alunos que passam pela Faculdade de Direito. O que é certo é que recordo-me perfeitamente um professor de outra cadeira nos ter dito que o grande choque que ele teve há mais de 40 anos quando entrou na faculdade foi precisamente a cadeira de Introdução ao Direito. E obviamente nós todos do primeiro ano na altura rimos porque partilhávamos da mesma dor. Portanto, eu acho que o grande problema, se formos a perguntar porque é que a introdução é um trauma tão grande para as pessoas, eu diria que é porque nós vamos para a introdução a pensar que seja realmente uma cadeira de introdução ao direito, que vamos de alguma forma molhar os pés primeiro antes de mergulhar num oceano do mundo jurídico. O problema é que não é um molhar dos pés, é basicamente uma espécie de tsunami. Quanto aos conteúdos propriamente ditos da cadeira, a cadeira passa por Direito, Filosofia, História, portanto se tu vieres de Humanidades porque gostaste dessas áreas em específico, de facto estas áreas são áreas interessantes, só que é como basicamente misturares várias coisas boas, mas de uma forma que as coisas que eram boas ficam esquisitas. Como se não bastasse, a introdução ainda tem um problema que é, acaba por ser servido com uma pitada de soda cáustica, que são os termos jurídicos que são usados para explicar a matéria na cadeira. Posto isto, qual é que é o meu feedback? Eu acho muito sinceramente que a introdução tem conceitos absolutamente fundamentais que se tu os aprenderes logo vais ter a vida muito facilitada ao longo do teu percurso. No entanto, também sabendo muito bem o que é estar desse lado e leres 10 vezes a mesma frase sem entenderes o que lá está, também te posso dizer para não desesperares, porque o que é certo é que há pessoal do quarto ano que ainda não conseguiu fazer a introdução. É um dos chamados grandes cadeirões do primeiro ano. E precisamente por isso reflete o quê? Se eles estão no quarto ano e conseguiram fazer as outras cadeiras, significa que apesar de não perceberem assim tanto a introdução, conseguiram aprender os conceitos noutras cadeiras. Claro que com mais esforço, mas lá está, não é o fim do mundo, ok? Outro dos conselhos muito importantes é não desistas de introdução. Muito sinceramente, eu estive prestes a desistir de introdução depois do primeiro semestre. No primeiro semestre foi das minhas piores notas, mas o que é certo é que no segundo semestre decidi mudar a abordagem. Então em vez de ir só às aulas práticas como fazia, passei a ir também às aulas teóricas, no final do dia a rever toda a matéria que tinha dado nas aulas teóricas e práticas, e o que é certo é que se no primeiro semestre foi das minhas piores notas, no segundo foi das melhores notas, e por muito bizarro que seja esta opinião depois de ter dito tanto mal de introdução, foi realmente das minhas cadeiras favoritas do primeiro ano. Mas por falar em trauma, não pensem que acaba a introdução, porque o segundo dos grandes cadeirões do primeiro ano ainda está para ser falado, que é a Economia Política. E muito provavelmente vais estar a perguntar, por que diabos temos uma cadeira de Economia Política em Direito? Pois então, o nosso professor de Economia Política usava a seguinte expressão: o aluno de Direito tem que ser uma espécie de canivete suíço, portanto multifuncional, multivalente e precisamente por isso tem que saber um bocadinho de tudo. Ok, até podemos concordar, de facto, e eu sei reconhecer que há conceitos fundamentais que damos à economia política que são extremamente úteis na nossa vida prática e acho que qualquer cidadão devia sabê-los.
Só que as altas taxas de reprovação em economia política, quanto às matérias concretas, nós falamos tanto de macroeconomia como de microeconomia, o que é que significam conceitos como capital, rendimento, coisas relacionadas, pronto, diretamente com a economia. E, enfim, eu acho que é uma cadeira muito de introdução à área da economia e prepara-te para outras cadeiras que vais ter depois no segundo ano, nomeadamente finanças públicas. Ora bem, agora, em termos de conselhos específicos sobre a cadeira de economia política, eu diria para não te deixares levar em demasiado pelas opiniões negativas sobre a cadeira. Vai com a ideia de que ser difícil não é sinónimo de ser impossível, ok? Mas passemos agora à Constitucional. Bem, Constitucional é uma cadeira que, se me vê a partir do Brasil, deve-se estar a perguntar como é que nós temos Constitucional no primeiro ano, quando no Brasil é uma cadeira que só se tem lá para o terceiro ou quarto ano. Mas a verdade é que Constitucional é realmente uma cadeira absolutamente fundamental, sobretudo por uma parte da matéria que damos, que é os princípios constitucionais. Os princípios constitucionais é basicamente uma coisa que vai aparecer em todas as outras cadeiras. Tu vais falar dos princípios constitucionais em direito fiscal, vais falar em direito administrativo, vais falar tanta cadeira que todas elas fazem referência à Constituição. Portanto, toma muita atenção na matéria que vais dar a Constitucional. Também falamos sobre direitos fundamentais, que é uma matéria que normalmente as pessoas até gostam bastante. Enfim, é tudo relacionado à volta da Constituição, daí o nome de Direito Constitucional. Não é? Pronto, enfim. Passemos então a História do Direito Português e a Direito Romano, que para ti que gostas de História, é o teu habitat natural. O Direito Romano é a cadeira de primeiro semestre e podemos dividi-la em duas grandes partes. A parte mais histórica, a segunda parte foca-se sobretudo nos contratos romanos, sendo que não é basicamente só uma curiosidade histórica de saber como é que era naquele tempo, porque os contratos romanos estão na origem dos contratos que temos atualmente. Portanto, é um esqueleto que tu vais-te a perceber que depois nas outras cadeiras, se percebes esta estrutura logo à partida em Direito Romano, vais ter a vida muito facilitada depois quando voltares a falar de contratos noutras cadeiras, ok? Quanto a dicas específicas para Direito Romano, eu diria que dá atenção aos detalhes. Isto é importante basicamente para todas as outras cadeiras, mas a verdade é que Direito Romano foi o meu primeiro impacto com essa importância dos pormenores. Uso e usufruto são coisas diferentes, ok? Por exemplo, precisamente por isso o que está no livro, eu não te aconselho a decorares o que lá está, mas vai ajudar muito se tu perceberes porque é que estão ali aquelas palavras e não outras. Quanto à História do Direito Português, eu não diria que seja exatamente um cadeirão, não é comparável às outras duas que assim chamei de tal, mas o que é certo é que tem muitas coisas que tu tens que saber. E como muita gente opta pela via de decorar, o resultado é que acaba por ser um grande tédio estudar para a cadeira. Portanto, o que eu te aconselho a fazer é tentares visualizar as coisas naquele tempo em concreto, naquele tempo histórico, e vai-te ajudar não só a perceber melhor, como a tornar o estudo bastante mais interessante. Finalmente, passamos a Direito Internacional Público, que é basicamente a cadeira opcional de segundo semestre, o 2. A 1 é obrigatória. Quanto à que é obrigatória, o que nós damos é, desde logo, uma contextualização histórica do surgimento do Direito Internacional Público, passamos depois para as fontes de Direito Internacional Público, falamos sobre as organizações internacionais, sobre direitos humanos, enfim, basicamente eu acho que é uma cadeira particularmente interessante, há muita gente que a tem como favorita também. Quanto depois à Direito Internacional Público do segundo semestre, que foi a que eu fiz, o que falamos é basicamente sobre crimes de guerra internacionais, sejam eles crimes individuais, sejam eles crimes praticados por Estados, ou seja, como é que são depois julgados em tribunais internacionais. Enfim, é uma cadeira que normalmente, precisamente por isso, costuma atrair muita gente que acham particularmente interessante a cadeira. Quanto às outras cadeiras opcionais, que em vez de Direito Internacional Público podes escolher uma das outras. Tens desde logo a opção de Introdução ao Pensamento Jurídico Contemporâneo, que é muito ligada à filosofia do direito, ou seja, se gostaste eventualmente de Introdução a Direito, é uma boa opção de opcional para o segundo semestre. Outra das opções é História do Direito Luso-Brasileiro, que também é a opção do segundo ano, ou seja, se não fizeres num e quiseres fazer no outro, eu estou a fazer essa cadeira no segundo ano. E finalmente tens ainda a opção, eu acho que estou a dizer todas, que é Direito Luso-Chinês. É uma cadeira que normalmente tem tipo só 5 pessoas inscritas, mas eu acredito que não se inscreve mais gente também por não saberem que tem essa opção disponível, ok? Portanto, já ficam a saber. Posto isto, o que é que eu tinha para vos dizer em termos de conselhos no geral para o curso para ti que vais entrar? Eu sei que já deve estar... Já te cansaste de ouvir as pessoas dizerem que o curso é complicado, que não vai ser igual ao secundário e tudo mais. Eu sei. E provavelmente também pensas que contigo vai ser diferente e tudo isso. Eu também sei o que é pensar assim. E também sei o que é depois apanhar a desilusão imensa quando fazemos as nossas primeiras frequências e vemos que não é mesmo nada parecido com o que fazíamos no secundário. A verdade é que é normal, não precisas de censurar demasiado se tiveres as tuas primeiras negativas ou se tiveres notas muito abaixo daquilo que estavas a contar, certo?
O que é importante é que se tu vais ao fundo, aproveita que estás lá em baixo para dar um impulso para voltar ao cimo, ok? Não te deixes ficar lá em baixo. Por muito que o curso seja complicado, se tu te recostares naquela de é muito complicado o curso e dizes aos teus pais e eles deixam-se acreditar nisso, ser difícil não é sinónimo de ser impossível. Agora, convém esforçar-te, ok? Pronto. Se para além disto tiveres mais dúvidas, deixe-te 100% à vontade para me enviares mensagem privada para o Instagram ou para deixares nos comentários. Desejo-te ainda boa sorte para as colocações, para que consigas entrar no curso que queres logo à primeira. E basicamente era isto que eu tinha para dizer hoje. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem.